Salve, salve, Xudreia! Como tá aí na tela, nós vamos aprender hoje a equação de Clapeyron. E um breve resumo, o que é a equação de Clapeyron? Toda vez que a gente tem um gás, esse gás está em algum lugar. Então, por exemplo, o gás ele pode estar dentro de um balão. E aí, o que significa esse gás estar dentro de um balão? Na termodinâmica, a gente chama isso de estado. Então, se um gás está dentro de um balão, ele está num estado, porque ele tem algumas variáveis que a gente vai chamar de variáveis de estado. Então, nós vamos aprender como calcular essas variáveis de estado usando a equação do Clapeyron agora. Firmeza? Então segue comigo, uma breve teoria e depois nós vamos fazer dois exercícios. Bala, fica aqui comigo, vamos até o fim. Então a equação de Clapeyron, ela traz esse jeitão aqui, o PV igual a nRT, e aí nós vamos dar um nome para essas coisas. O P, para a gente, vai ser a pressão. Como que nós vamos entender a pressão? Tem várias formas de entender a pressão. Para os gases, seriam as colisões que o gás vai fazer. Imagina o gás como se fosse um monte de bolinha. Então o gás é um monte de bolinha, tipo uma mesa de bilhar. Esse gás ele vai batendo nas laterais do recipiente e essas batidas, essas colisões, a gente soma elas e fala que isso é a pressão. Em momento algum você vai ter que fazer essa conta considerando isso. A pressão é algo que você simplesmente vai calcular ou ele vai dar para você. Então não é um negócio que eu tenho que, meu Deus, tem que contar essas colisões. Não, esquece. Só entende isso. Se o gás começar a bater na parede do recipiente cada vez mais, ele está pegando pressão. Show de bola? Legal, então vamos para o próximo agora e depois eu vou falar das unidades. Esse V aqui para a gente vai ser o volume. Como eu estou falando do recipiente, ele tem um recipiente, um vasinho, alguma coisa assim, o volume vai ser o volume do próprio recipiente. Esse N aqui vai ser para a gente o número de mols. Então presta atenção para uma coisa muito importante. O que a gente está estudando é gases. Às vezes tem um exercício que ele fala que tem uma garrafinha, vou pegar tipo essa daqui. E aí eu tenho uma garrafinha com água com gás. E nessa garrafinha com água com gás, eu tenho um espaço livre aqui de 30 ml, por exemplo. E eu tenho 450 ml de água. Vamos dar um exemplo assim? O que eu estou estudando não é a água, é o gás. Então eu só usaria esse 30. Então por mais que o volume da garrafinha seja de 500 ml, o que eu tenho que considerar é o volume de gás que tem ali, o volume de ar. O ar vai ser considerado um gás. E o número de mols para a gente, ele tem uma formulinha. O número de mols, ele vai ser a massa desse gás. Então, por exemplo, um botijão de gás, ele tem 13 quilos de gás. O 13 quilos eu colocaria no lugar dessa massa. Aí depois, embaixo, eu vou colocar o emão, que é a famosa massa molar. Essa massa molar, na química, é importante que você saiba. Mas aqui na física, geralmente, quando for pedido isso para você, o exercício vai falar. Então ele fala que tem um gás de massa molar 50 gramas. Chutei. E aí você tem 500 gramas de gás. 500 por 50, 10 mols. Simples assim. Esse R aqui, ele vai dar um pouquinho de trabalho para a gente. Calma, não é para calcular, porque esse R é um valor dado. Mas o trabalho que ele vai dar para a gente é por causa das unidades. Então esse R ele é chamado de constante universal dos gases. Nem vale a pena ficar decorando esse nome, mas ele tem uma problemática. Ele pode ter dois valores e esse valor vai ser dado para você. Eu vou colocar aqui 0,082, mas tem alguns exercícios que arredondam para 0,08. Não entre em pânico, calma, calma. Então eu vou ter ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Ou se não, ele pode aparecer como 8,3, aqui também às vezes arredonda para 8, joule por mol Kelvin, por mol Kelvin. Então por que nós vamos ter problemas aqui? Porque a pressão ela tem várias unidades. Volume também tem várias unidades. Então eu vou ter que olhar esse R antes de fazer qualquer cálculo. Vou repetir o que eu acabei de falar. A gente vai ter que olhar a unidade do R antes de fazer qualquer cálculo. Exercício de vestibular tenta passar a perna na gente nesse momento. Nesse momento em que ele mistura todas as unidades. Se fizer a conta com a unidade misturada, com certeza vai dar alguma coisa diferente do que era para dar. E aí esse T aqui pra gente vai ser a temperatura. Suave. Então eu falei o que é cada um. Agora vamos colocar as unidades dele. Vamos colocar as unidades. Então quais são as unidades mais comuns para nossa pressão? Então vamos lá. Pressão, vou colocar um cochetinho aqui para falar que é a unidade. Essa pressão ela pode ter a unidade de ATM, ela pode ter a unidade de PA, esse PA significa Pascal, e ela pode ter a unidade de Newton por metro quadrado. E Newton por metro quadrado é igual a Pascal. Então, se está em Newton por metro quadrado ou Pascal, é a mesma coisa. Mas, o que acontece? Se, por exemplo, eu tenho um exercício
que me dá em Pascal, mas eu olho para a constante e ela está em ATM. A gente não vai mudar a constante, a gente vai mudar as variáveis de estado. Pressão, volume e temperatura são variáveis de estado. Então o que nós vamos fazer é adotar que 1 ATM vale 10 elevado a quinta Pascal. De novo, esse valor você não precisa decorar. Esse valor vai ser dado para você. Sabe quando ele coloca ali, adote, ele te dá aquela informaçãozinha? É isso aí, Joe. É suavão, ele vai te dar isso daí. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é, tenha esse ponto de atenção. Se ele falou para você adotar ali, com certeza alguma coisa tem. Depois vai ter infinitas outras unidades de pressão, que para os gases não vai vir ao caso por enquanto. Centímetros de mercúrio, milímetros de mercúrio, tem polegadas, quadrados, PSI. Ixi Maria, vamos parar por aqui. Depois nós vamos ter a unidade do volume. A unidade do volume, se a gente for usar no SI, ela aparece em metros cúbicos. Só que aí que tá, muitas vezes vai aparecer para a gente o litro. Então ele dá em litros e eu preciso colocar em metros cúbicos. Qual vai ser a transformação? 1 litro, ele tem 10 a menos 3 metros cúbicos. Se você não manja muito isso, é muito simples. O que você vai fazer é, pegou o número em litros, você só vai multiplicar o 10 a menos 3 e acabou. Quer ver? Vamos dar um exemplo. O exercício fala que são 2 litros. Mas eu preciso usar em metro cúbico. Então eu vou colocar 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. É isso. Você multiplica o 10 a menos 3 no número, não muda o número e já era. Tranquilão, tranquilão? Mais um, teacher, mais um que aparece. Ó. Pode aparecer também mililitro. Qual que vai ser a relação do mililitro? 10 a menos 6. E ferem as. Infelizmente, esses valores a gente tem que decorar. Quando você for fazer a prova do Enem, o Enem ele exige muito da gente saber esses rolezinhos de transformação, de unidade, de medida. E a gente precisa saber disso. Firmeza? Então, ponto de atenção, anota aí no seu post-it. Agora, mais uma. Ó. Pode aparecer também o centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico, ele vai ter 10 a menos 3 litros. Então, essa também é uma conversão muito importante. 1 centímetro cúbico vai ter 10 a menos 3 litros. Tranquilão? Essas são as que a gente mais vai usar, as que mais aparecem, acredita no tio, que vai dar certo. Ah, vou colocar mais uma aqui, porque às vezes eu preciso passar de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Então, de centímetros cúbicos para metros cúbicos, a gente vai usar o 10 a menos 6 metros cúbicos. Pode ficar meio confuso aí, é muita coisa, mas eu te garanto que são coisas importantes de serem aprendidas. Show de bola, suave e legal. Então vamos lá, falei da pressão, falei do volume, o número de mols já ficou ali para trás. Agora temos que conversar, temos que ter uma conversa séria sobre a temperatura. A temperatura ela sempre vai estar em Kelvin, então a gente precisa transformar caso ele nos dê graus Celsius. Mas esse caso que eu falei, eu fui meio sangue bom, porque é quase sempre ele te dá em Celsius e você sempre tem que usar em Kelvin. Então nós vamos somar 273. Só isso. Então, um exemplo, ó, ele coloca 27 graus Celsius. Esse é batata, velho. Batata falava antigamente, né? Da minha época. Você tá assistindo isso aqui, você não sabe o que é batata, né? Batata que tipo vai cair pra caramba, se liga? Então, quando ele fala 27 graus Celsius, é porque vai dar 300 ali certinho. Olha que suave! Agora, vamos conversar sobre o R? Vamos conversar sobre o R, então. Vamos lá. Chega junto, chega junto. Se o R, que é a constante universal, aparecer com a unidade de ATM vezes litro por mol Kelvin, você já sabe, então, que a pressão tem que estar em ATM. Então, vamos circular aqui. A pressão tem que estar em ATM. E o volume precisa estar em litros. O número de mols é sempre o número de mols e a temperatura é sempre em Kelvin. Então, não vou nem falar sobre isso. Agora, se ele colocar a unidade do R como sendo joule por mol Kelvin, aí o que nós vamos ter que fazer é o seguinte. Se ele der joule por mol Kelvin, a pressão necessariamente tem que estar em Pascal, PA, ou Newton por metro quadrado. Então, se ele der o joule, a pressão tem que estar em Pascal ou Newton por metro quadrado, enquanto o volume precisa estar em metros cúbicos. Ferinha, usar essa fórmula é extremamente simples, você vai ver que é só colocar os valores. Então, quando o exercício ele quer dar uma dificultada, o que ele faz? Ele sabe que a fórmula é fácil, para ele dificultar um pouquinho, o que ele vai fazer? Ele vai mexer nas unidades. É por isso que eu falei, o ponto de atenção tem que estar nas unidades. Bora para os exercícios? Tem 2 aqui, bom pra caramba pra gente revisar. E agora, se você quer aprender física de verdade,
considere se inscrever no canal. Tem vídeo novo aqui. Estou na proposta de colocar vídeo novo todo dia às 6 da tarde. E aqui comigo, com certeza, nós vamos no jeito mais prático possível. Firmeza? Então agora vamos para a questão da Unicamp, linda! Vou dar um zoom para você ler comigo. O CO2 dissolvido em bebidas carbonatadas como refrigerantes e cervejas é o responsável pela formação da espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna nas garrafas, tornando-a superior à pressão atmosférica. Por isso que a hora que abre, a tampinha pula, porque o gás ele sempre vai do lugar de maior para o lugar de menor pressão. É tipo aliviar a pressão. O volume do gás no pescoço de uma garrafa com bebida carbonatada a 7 graus Celsius, olha que louco, vou ter que transformar para Kelvin, é igual a 24 ml. E a pressão no interior da garrafa, 2,8 vezes 10 a quinta pascal. Trate o gás do pescoço da garrafa como um gás perfeito. Considere que a constante universal dos gases é 8, falei que ele sempre dá, e olha lá, tá em Joule. Vamos dar um brainstorm? Vai lá, sem olhar para o post-it que você anotou. Joule é SI, a pressão é Pascal, o volume é metro cúbico. E que as temperaturas na Celsius e Kelvin se relacionam ali. O que ele quer saber é o famoso número de mols, o N. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou arrumar as unidades que eu preciso arrumar, depois eu vou aplicar na fórmula. Então a primeira coisa que eu vi ali é a temperatura na Kelvin igual a Celsius 7 mais 273. Então o valor que nós vamos usar no exercício, 280 Kelvin. Show de bola, já arrumei uma aqui. Agora vou arrumar a segunda. Como eu vi que o R está em Joule, a pressão tem que estar em Pascal e o volume em metros cúbicos. Eu já enxerguei que pressão está em Pascal, então vamos arrumar só o volume. 24 ml, o que a gente aprendeu mesmo? Que quando eu estou em mililitros, eu multiplico por 10 a menos 6. É só manter o número e multiplicar por 10 a menos 6. E já está em metro quadrado. Pronto, é assim, super fácil. Agora o que nós vamos fazer? Jogar todo mundo aqui na formulinha e ver o que dá. Ver o que dá não, né? A gente vai acertar. Espero que você seja mais rápido do que eu. Enquanto eu estou fazendo aqui, você já fez também. E aí pega só o gabarito. Vamos lá, pressão. Pressão, 2,8 vezes 10 a quinta. O volume que vai ser de 24 vezes 10 a menos 6. O número de mols, que é la pergunta do exercício. Aí o R, que vale 8, e a temperatura, que vale 280. Ferinhas, me ajuda aqui numa coisa, ó. Se você sair fazendo a conta, multiplica ali, multiplica lá, depois divide, calma. Vem comigo devagar, que a gente vai aos poucos aprender como fazer umas contas bem mais fáceis. Vai seguindo meus vídeos aqui, que daqui a pouco você vai estar voando na matemática. Então eu olhei que tem número na direita e número na esquerda. Antes de fazer conta, olha se alguém divide por alguém. Pô, o 24 e o 8, eles são divisíveis. Se eu dividir 24 por 8 vai dar 3 e esse 8 aqui vai dar 1. Só que ao mesmo tempo eu vejo que o 280, ele tá dando uma bobeira ali. Porque eu tenho 280 de um lado e 2,8 do outro. Ô, ferinhas, a única diferença entre o 2,8 e o 280 são duas casas. Então, se eu dividir esse cara por 2,8, vai dar 1, enquanto eu divido esse cara aqui por 2,8 e dá 100. Olha que louco, eu meio que fiz a conta sem fazer a conta. Ha! Eu vejo que sobrou ali na esquerda, então, só duas potências de base 10. O que a gente faz? Mantém a base, soma os expoentes. 5 com menos 6 vai ficar menos 1. Do outro lado, opa, ainda tem um 3 aqui, ainda tem um 3 multiplicando, tá doido mesmo? Do outro lado aparece o N e o 100. É isso que sobrou de números. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de lado, ó, 100 vezes N. Eu só vou trocar os dois de lado para ficar mais fácil de enxergar. 3 vezes 10 a menos 1. Só troquei de lado, não precisa multiplicar por menos 1, porque eu troquei os dois de lado. Então agora eu vou passar o 100 dividindo. Então 3 vezes 10 a menos 1 dividido por 100. O que vai acontecer aqui é o seguinte, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, quando a potência está embaixo, eu jogo ela para cima, invertendo o sinal. Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 3. Ferinhas, se você não compreendeu direito esse lance da potência de base 10, vou deixar aqui na descrição uma playlist que eu fiz algumas aulas de um jeito mais maroto, do jeito da física, de passa aqui, passa lá, tal. Se você assistir aquelas aulas e aprender legalzinho tudo que tem lá, com certeza absoluta, você vai voar nos próximos exercícios de física. Acredite em mim, acredite em mim. Você sabe que é uma grande dificuldade da física
é fazer essas contas de um jeito mais rápido, né? Então, firmeza, matou aqui o exercício 1. Show de bola, aquele like para fortalecer a família. Vamos para o próximo exercício, então. Exercício fala o seguinte, ó. Paul Bert, que é considerado o pioneiro no estudo da fisiologia da altitude, montou em seu laboratório na Universidade Sorbonne uma câmera de descompressão grande o suficiente para permitir um homem sentar-se confortavelmente em seu interior para simular os efeitos da altitude. Que louco! Mas quais são os efeitos da altitude? A gente sabe que quanto mais eu subo no planeta, vou subindo, menor vai ficando a pressão. Quanto mais eu desço no planeta, maior vai ficando a pressão, e considere você entrando na água. Suponha que em um de seus estudos, Paul Bert tenha fechado uma pessoa na câmara. Por que ele não fechou ele, né? Espertinho, né? Fecha um cobaia lá, forgado. Contendo inicialmente 120 mols de ar e após fechá-la, reduzido a pressão para 60% do valor inicial, sem que houvesse alteração da temperatura e do volume do ar. Informação importante, não alterou temperatura, não alterou volume. Considerando o ar como um gás ideal, a quantidade de mols de ar retirado da câmara, tá tirando foto, após o seu fechamento foi de... Vocês entenderam o exercício? Vocês entenderam o exercício? Ele fez assim, ó. Ele fez assim. A gente tem a formulinha PV igual a nRT. Então, quando eu tenho o P de um lado e o N do outro, eu vejo que eles são diretamente proporcionais. Qual foi a ideia do Paul para ele diminuir a pressão? Ele retira a quantidade de ar. Quando eu retiro um número de mols, eu reduzo a pressão. Então agora a gente está trabalhando com exercício que tem duas situações. Eu tenho a situação onde eu tenho a pressão lá atmosférica, 100% de mols, e eu tenho a outra situação onde eu tenho 60%. Eu falei para vocês que o PV-NRT, a gente calcula um estado, e um estado é um lugar que ele está ali, com uma pressão, um volume e temperatura. Se eu mudar qualquer um desses, é como se fosse um carrinho saindo de uma posição e indo para outra posição. O carrinho, quando ele sai do S1 e vai para o S2, ele mudou de posição. Para isso ele teve que ter velocidade, aceleração. O gás é a mesma coisa. Ele está numa posição 1. Se eu mudar pressão, volume, temperatura, número de mols, qualquer coisa que eu mudar, eu imagino que ele esteja numa outra posição. Então eu não tenho mais um exercício com um único estado. Eu tenho um exercício agora com dois estados. O que significa isso em termos práticos, teacher? Que eu preciso fazer a fórmula duas vezes. Para o primeiro estado, PV-NRT, para o segundo estado, PV-NRT de novo. E aí eu vou comparar os valores. Então pega essa resolução. Toda vez que você tem um exercício que você tem dois estados, o que você vai fazer é comparar as equações. E o jeito mais simples de comparar as equações é a gente dividir uma pela outra. Então olha só o que eu vou fazer. Olha essa peripécia. Eu vou colocar PV igual a nRT. Isso aqui é do estado inicial. Então PV igual a nRT no estado inicial, em que o cobaia ainda não estava lá dentro. Aí eu vou dividir pela fórmula, de novo eu vou colocar PV, e eu vou colocar nRT, e esse vai ser o estado final quando o cobaia já está lá dentro. Firmeza? Tudo pelo bem da ciência. Acho que ele meteu esse louco aí. Agora o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente cortar as coisas que são iguais. Ele falou pra gente que o volume não vai mudar. Cancelei o volume. A temperatura não vai mudar. Cancelei a temperatura. E o R é a constante nunca muda, então eu também cancelei a constante. Olha só o que sobrou para a gente, ó. Sobrou a pressão inicial dividido pela pressão final, aqui eu estou colocando o I e F. Aí eu tenho o número de mols inicial e o número de mols final. Se eu substituir esses valores, acabou o exercício. Show de bola? Show de bola. Então vamos lá, ó. Agora como que eu vou usar essa porcentagem marota que ele falou para a gente aqui? Porcentagem é sempre uma multiplicação. Então ele falou assim pra gente, ó, ele reduziu a pressão para 60% do valor inicial. Como que eu vou anotar essa informação? Eu vou anotar que a pressão final é 60%, e quando for porcentagem é tipo 0,6, da pressão inicial. Então é assim que a gente escreve porcentagem. Você vai fazer 0,6 dá significa uma multiplicação da pressão inicial. Então, show de bola.
Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar ali, ó, no lugar da pressão inicial, eu vou deixar a pressão inicial. Mas no lugar da pressão final, eu vou colocar 0,6 vezes a pressão inicial. Tudo isso por quê? Malícia, Joe. Malícia para a gente cortar. Então, quando eu tenho uma relação, eu substituo para depois cortar. Lindo! Qual que é o número de mols inicial? 120. E qual que é o número de mols final? NF. Só dando aqui um adendo, só dando um parênteses, esse exercício é um exercício um pouco mais complexo. A gente saiu um pouco do básico, firmeza? O exercício anterior era um pouco mais básico. Então, considere aí para sua prova o exercício 1, esse exercício 2 aqui, só se o seu teacher não tiver muito amor no coração, tá bom? Aí você vê aí com ele aí se ele é do tipo rancoroso ou do tipo fofinho. Agora vou multiplicar em cruzes, vai ficar então 120 vezes 0,6. E aí essa conta aqui é muito fácil. 100 vezes 0,6 vai dar 60. 20 vezes 0,6 vai dar 12. Então, se eu somar esses dois valores, eu passo a ter quanto? 72. Show de bola? Então, eu vou ter 72 mols. É nesse momento que você olha e fala assim, caraca, ele errou o exercício. Porque ele achou 72 e não tem alternativa. Ei, calma lá, antes de julgar, dá uma olhadinha direito. Olha o que o exercício pediu pra gente, ó. Ele falou assim, ó, qual é a quantidade de mols que foi retirado? Ferinhas, você tem R$ 120. Agora você tem R$ 72. Tiraram quanto de dinheiro seu? É basicamente essa a ideia. Então, no início, vamos passar aqui para a próxima aqui, ó. Eu tinha 120 mols e agora eu fui para 72 mols. Então, quanto que ele retirou? É só fazer essa diferença. A hora que eu faço essa diferença aí, eu vejo que a retirada foi de 48 mols. Então, retirados 48 mols. E aí você volta e vê que tem alternativa, que é a alternativa A de iPhone. Uhul! Se você ficou até aqui agora, muito obrigado. Saiba que você é uma pessoa absolutamente especial. E espero que você vá muito bem na sua prova. E depois que você fizer tirar 10, volta aqui nos comentários e fala pra mim, ó, valeu a aula, hein? Valeu, muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.